pesado, difícil. Vamos fazer o possível para falar de uma forma bem leve, tá bom? Nós vamos falar sobre a morte. É só na casa espírita que trata desse assunto, né? O espírita gosta de cuidar desse assunto porque na maioria das vezes a gente fica pensando como que vai ser a nossa morte, né? E a gente fica preocupadinho quando vê uma pessoa querida prestes a desencarnar ou que desencarnou de alguma forma. Agora, recentemente, nós tivemos muitas baixas aqui na casa, né? E nós ficamos pensando, nossa, como que essas pessoas chegaram do lado de lá, como é que foi a sua passagem? E não raras vezes a gente pergunta por nós mesmos, né? Como que será que vai ser a nossa passagem? Qual o tipo de morte é melhor? A mais rápida, a lenta, a instantânea, não é? Qual que é a melhor, né? Mas a pergunta devia ser diferente. Em vez de perguntar qual é o melhor tipo de morte, nós talvez precisássemos perguntar como é que é o nosso tipo de vida. É isso que nós temos que perguntar em primeiro lugar. Porque a nossa morte está um tanto quanto relacionada à nossa vida, são elos que nos prendem uma coisa a outra. Porque se nós formos apegados à matéria demasiadamente, o nosso desencarne vai ser difícil. E o que é que nós estamos apegados demasiadamente? Nós nos apegamos às coisas materiais, aos vícios, às paixões, e isso nos prende muito fortemente aqui à Terra, não é? Eu tenho a impressão que todos nós já tivemos aquela sensação de que nós podíamos desencarnar, que não ia fazer muita diferença na Terra. Mas aí depois veio o filho, depois veio o neto, aí você fica preocupado, fala, meu Deus do céu, agora eu preciso cuidar desse povo, né? Aí a gente fica pensando, preocupado com a morte, né? Porque a gente se apega a essas coisas. É claro que a gente se apega porque a gente tem sentimentos, a gente quer o melhor por essas pessoas e não sabe que eles não estão ainda preparados para enfrentar a vida. Por isso a gente se apega um tanto quanto a isso. Mas é importante a gente perguntar constantemente como que está sendo a nossa vida. Algumas pessoas estão apegadas a coisas mínimas, por exemplo, dentro de casa, não é? Algum tipo de coisa doméstica, a casa às vezes, ao automóvel, alguma coisa, a máquina de costura. Máquina de costura. Tem alguém que tem máquina de costura ainda? A senhora tem? Tem. Você também tem, é. Então, pode contar que o desencarne pode ser difícil por causa dessa bendita máquina de costura, viu? Precisa tomar muito cuidado. Vai deixar saudade. Vai testar. Então, a máquina de costura deixa a gente preocupado, fala assim, as pessoas que tem lá em casa não sabem usar direito, vão estragar minha máquina, vão doar para alguém que não sabe usar, vai estragar, vai jogar fora, vai vender barato e a pessoa vai comprar, vai largar, vai ficar aquele problema, não é? E aí a gente fica apegado, veja como que a gente se apega, não é? Mas também tem um segundo detalhe que também é muito interessante. Qual que é o segundo detalhe? Quanto mais desprendidos nós formos da matéria, ou seja, quanto mais conhecimento nós tivermos sobre a vida espiritual, mais fácil é se desapegar. Então, conforme a gente vai entendendo o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa função, para que estamos aqui, conforme nós vamos nos aprofundando nesse entendimento, o nosso desencarne vai ficando cada vez mais leve, mais suave, conforme nós vamos tendo conhecimento das coisas espirituais. Hoje a gente tem um conhecimento fantástico sobre a espiritualidade. Os nossos irmãos que antecederam a gente aqui na Terra deixaram um legado de informações muito grandes. E aí não importa muito o tipo de morte, porque algumas pessoas, às vezes de uma forma, às vezes até estranha, né? Por violência ou por coisas assim, já chegam no mundo espiritual plenamente refeitos. Enquanto outros que ficam meses, anos, às vezes imobilizados, num decúbito dorsal, numa cama, num hospital, quando passam para o mundo espiritual, ficam lá presos, entristecidos, apegados, chateados. Então, é importante a gente pesquisar nossos pensamentos e pensar como que nós estamos vivendo, para nos apegar a alguma coisa ou para nos desapegar. Porque é muito claro, óbvio, é muito natural que a gente tenha alguns apegos aqui na Terra. É natural que isso aconteça, não é mesmo? Mas nós precisamos, com o tempo, acreditar que aquilo não é a coisa mais importante que nós temos. É a mesma coisa alguns hábitos alimentares, né? Tem pessoas que não passam sem usar, por exemplo, aquela água gaseificada ou refrigerante. Enquanto que para outras pessoas, se existisse fábrica de refrigerante ou se não existisse, é a mesma coisa, tanto faz. Algumas pessoas estão ligadas ao tabaco, mas outras pessoas pensam assim,
Se existisse tabaco ou deixasse de existir, para a gente tanto faz. Veja o que é o desapego, não é? Porque mesmo que a pessoa fume um cigarro ou outro de vez em quando, fala assim, bom, se um dia eu tiver que parar ou se eu não puder fumar por qualquer motivo, isso não vai me fazer diferença. E aí vai vindo outras coisas, né? Outras coisas que nós nos apegamos aqui na Terra. A algum ente querido, um familiar, uma pessoa, a gente mesmo com coisas assim menores também, com outras coisas menores, não é? Então a pessoa não abre mão do futebol, não abre mão de determinadas coisas que está acostumada a fazer, e isso depois pesa muito fortemente. Então, nós precisamos começar a pensar em viver de uma forma cada vez mais desprendida. Então, você pega uma relação de coisas que você gosta e pensa assim, chocolate. Ninguém gosta de chocolate. Não, está lá na lista, não importa, está na lista. Dizer assim, se um dia eu ficar sem chocolate, qual é a importância disso na minha vida? Eu vou ficar ter muita vontade, ter pouca vontade, como é que vai ser? Uma coisa surpreendente que as pessoas às vezes não têm noção é com relação ao açúcar. O açúcar é um vício pior do que a cocaína, não sei se vocês sabem disso, não é? Ele vicia mais do que a cocaína. Então, as pessoas falam, eu adoro um café, adoro isso, refrigerante, adoro aquilo, não adoro nada disso, gosta do açúcar que tem, não é? Era proibido antigamente, né? Não entendi o que a senhora falou. Na época do descobrimento do Brasil, naquela época, o açúcar era proibido. Não, o açúcar começou assim sendo implementado muito palidamente, porque além de tudo era muito caro, não é? A produção de açúcar era muito caro, né? Mas eu dei um referencial para a gente entender assim, espera um pouquinho, eu estou preso ao açúcar. Mas aí você pensa assim, mas o que tem a ver o açúcar com a minha morte, por exemplo, né? Tem nada a ver, né? Mas aí você passou para o outro lado da vida, está vendo os convidados no seu velório, todo mundo tomando um cafezinho bem gostoso, e você ali falando, pô, eu também queria um café, né? Um docinho. Não é? Pô, estão servindo uns pedacinhos de uns bolinhos de chocolate, umas coisas, e eu aqui não posso comer isso aí também? Nós estamos dando esse exemplo, por mais ridículo que possa parecer, para a gente multiplicar em outras coisas. Porque certamente nós vamos achar alguma vinculação em alguma coisa. E aí nós vamos ter que trabalhar isso, pensar o seguinte, nós precisamos estar preparados para, se precisar se desprender disso, estarmos desprendidos. Quantos espíritos passam sofrimentos atrozes porque não conseguem se desprender da matéria por conta de alguma coisa? É sofrimento atrás de sofrimento. Olha um problema que acontece no suicídio. O suicídio, a pessoa tira o corpo físico antes da hora e fica presa com o corpo. Ela queria tirar um sofrimento, apagar um sofrimento e no fim multiplica o sofrimento. Então, às vezes a gente vê pessoas tão serenamente indo embora. Eu tive o caso da minha mãe, por exemplo. A minha mãe foi embora, não foi sorrindo, ela foi dando gargalhada. A pessoa olhava para ela, não conseguia chorar. As irmãs dela, sobrinhos, essas coisas, não conseguia chorar, porque ela estava com o rosto assim de gargalhada. A gente tinha a sensação que ela estava vendo uma coisa assim muito legal. Então, nós precisamos avaliar, porque se nós não avaliarmos, certamente no momento decisivo nós vamos ter dificuldade. Fala assim, será que eu posso ir? Eu acho que eu tenho que ficar mais um pouco. E essa dúvida é que gera para a gente os grandes sofrimentos e os grandes problemas. É a mesma coisa, por exemplo, a gente está apegado dentro de casa, aí trabalha numa empresa. A empresa fala assim, você vai ter que ir para o Mato Grosso, ficar um mês lá. E a pessoa fala, pô, mas eu tenho minhas coisas aqui, vou na casa espírita, faço não sei o quê, né? Tenho os meus familiares, visito tal pessoa, tenho um filho que eu vou visitar, tenho não sei quem, eu vou ter que ficar um mês longe de tudo isso. A pessoa sofre, porque no fundo ela tem que ir, mas vai deixar para trás uma retaguarda, vai falar, meu Deus, um mês vai ficar longe, um mês vai ficar distante, não é? Então, em verdade, a doutrina espírita serve para a gente construir esse desprendimento e essa compreensão, porque no fundo a gente só deixa o corpo de carne, a gente não morre, nós somos seres imortais, e por não morrermos, obviamente, a gente certamente voltamos, não é? E é um problema muito grave. O André Luiz fala que 80%, olha só, 80% das pessoas que desencarnam voltam para casa.
não conseguem sair de casa. 80%. Já pensaram? Você tem um corpinho levinho que você pode até voar, passar pelo meio do vão da janela e tudo. E você fica preso em casa, andando lá, cuidando das coisas. Ai, mas está sujo aqui, ninguém está limpando, mas que isso? O que está acontecendo aqui? Ninguém me escuta, meu Deus do céu. Estou sendo humilhado na minha própria casa. Converso com as pessoas, elas não respondem. Converso, mal criado. Ninguém responde nada. Naquele filme espírita passa, né? O outro, que é da casa do muro lá, do outro lado da Bíblia que ele mostra. Aí mostra quem é que se encara no mesmo. E quando a viúva arruma o outro, né? Quando o quê? Quando a viúva já logo em seguida arruma o outro, né? O André Luiz não passou um sofrimento lascado no nosso lar? Né? A pessoa falava, não, vai na sua casa não, bobagem, rapaz, vai fazer o que lá? E ele insistia, né? Ele estava achando que a esposinha estava ajoelhada no milho esperando ele voltar, né? Fazendo penitência para ele. Ah, meu marido, coitado do meu marido. Chegou lá, tinha um cara deitado na cama dele, meu Deus do céu. Dureza lascada, né? Já pensaram um negócio desse? Olha outra coisa aí do desprendimento. Porque a gente precisa querer a felicidade das pessoas que a gente ama. Não querer que elas vivam eternamente junto com a gente. Quando a gente quer a felicidade da pessoa, você percebe que você está numa outra condição, você precisa permitir que a pessoa continue e siga o seu caminho. Um pai, uma mãe, diante de um filho, não quer que o filho saia, continue progredindo, continue avançando. E por que a gente fica tão preso às vezes a relacionamentos? Tão assim, apegados de um jeito que sofre, faz as pessoas sofrerem, um negócio assim tremendo. Olha aí uma outra coisa que nós precisamos trabalhar para desapegar. Não desapegar no sentido de não estar nem aí, não nisso, mas no sentido de ter confiança e ter amor pela pessoa a ponto de dar a liberdade a ela, no momento que for preciso, quando for preciso. Então, se a gente não tem mais o corpo físico, meu Deus do céu, os espíritos estão cansados de dizer isso para a gente. Lá no mundo espiritual tem muito problema desse, muitos conflitos. Olha, no próprio nosso lar tem aquela senhora lá que não se conforma, quer voltar de qualquer jeito, não é? Lembram? Não volta que é pior, não volta que é pior, não volta que é pior. Voltou, se lascou todinha. Veio buscar fogo, saiu queimada, né? Não sei o que aconteceu, não me lembro o que aconteceu com ela, mas foi um problema, né? Foi um problema muito grande, muito forte. Então, primeira providência é o seguinte: nós temos que se inteirar do que está acontecendo ao nosso redor. Chegou no mundo espiritual, vamos se inteirar primeiro do que está acontecendo, com calma. Depois nós vamos pensar em o que podemos fazer para amenizar as coisas, não é? Porque assim como as pessoas que estão aqui sofrem, nós também do lado de lá também sofremos, óbvio que nós sofremos. Então a ideia é que a gente tenha equilíbrio suficiente para entender o que está acontecendo. Vamos, converso com eles, não respondem, vamos entender por quê, o que está acontecendo. Eu deixei o corpo de carne, ainda estou no corpo de carne, não estou no hospital, estou livre, estou andando para lá e para cá. Então a gente vai se entendendo direitinho. Encontra alguém que pode responder alguma coisa, que vai perguntar, está tudo bem aqui? Como é que é aqui? O que acontece aqui? Vamos se inteirar do que está acontecendo. Não é mesmo? Isso é uma coisa... É que nem você chegar numa cidade que você não conhece nada. Escuta, se eu precisar aí de um alojamento, onde tem um hotel, onde tem uma pensão, onde tem um lugar que eu possa ficar, onde tem a rodoviária, onde é a delegacia, onde é o hospital, vocês vão ter que se inteirar, não é? Da onde nós estamos, em qualquer lugar que a gente for, nós vamos fazer isso. Tipo, um povo que era daqui, que está lá, que vai receber, vai ajudar? Nós temos essa ilusão, não é? Mas a maioria de nós não temos nem esse merecimento. A maioria não tem. Pai, mãe. Então, com muita dificuldade, às vezes uma mãe vizinha muito querida, às vezes um avô, uma avó muito querida vem em nosso socorro, né? Só que se a gente não tem esse entendimento, a gente não aceita. A gente acha que a pessoa está fora de si. Acho que aquela pessoa que está ali na casa, que fala assim, eu cumprimento as pessoas, eu converso com as pessoas, eles não me respondem. Esse espírito aí, ele está também fechado para enxergar outras coisas. A ajuda espiritual que vem até o lado. O André Luiz ficou quanto? 8, 9 anos? Ficou lá, fechado, né? Até que chegou um momento que ele
Porque ele estava aberto para... Desanuviou a cabeça, fez uma prece, pediu ajuda e recebeu, né? Chegou e ele enxergou essa ajuda, mas ele estava sendo monitorado. Esse tempo todo. Estava sendo monitorado. Se André Luiz passou por isso, imagina. Veja, cada um está numa condição. Às vezes o André Luiz, naquele momento, estava naquela condição. Porque a gente pensa que o André Luiz era um santo quando estava encarnado. Não era, não. Ele desencarnou com uma doença terrível, doença venérea. Desencarnou com sífilis. Imagina só. Né? Ele atendeu lá algumas pessoas, isso foi o merecimento dele, atendeu mais de 6 mil pessoas de forma gratuita, mas não foi só merecimento dele, a secretária dele empurrava as pessoas para ele atender. Ele um pouco a contragosto acabava atendendo, mas isso favoreceu a ele também, não é? Claro que depois chegou lá, ampliou o seu entendimento, quando ele foi socorrido, ele começou a perceber que o negócio, puxa vida, olha como que é a vida é diferente do que a gente imaginava. Ele teve um impulso de um foguete, porque aí ele entendeu, e a vontade dele foi trazer informações para a gente, para fazer com que a gente também se conscientize. Aí ele veio trazer para a gente sobre mediunidade, sobre vida pós-morte, sobre lei de ação e reação. Então os livros dele são isso, que mostram para a gente, né? Esclarece a gente, diz o seguinte, você não é o rei do universo, você não está sozinho na Terra, você é um ser espiritual, você está encarnado, você pode perder o corpo físico, você pode ir para o mundo espiritual. O mundo espiritual, ao contrário do que você imagina, é muito diferente, porque aqui tem tudo que você não consegue nem imaginar, né? Então, quem é que ia imaginar que no mundo espiritual tinha ônibus, não é? Quem é que ia imaginar um negócio desse? Imaginar que tem televisor, que tem ventilador, que tem vaso, casa, Cidade com muro. Cidade, muro. Quem é que vai imaginar isso? Contrabando, tráfico. Caramba, então só trocou 6 metros. O governador de nosso bar, ele... Não teve um problema lá com a carne? Então, os problemas que tem lá. A gente também pensa que os problemas aqui da Terra são feitos só pelos homens, não. O homem não tem capacidade nenhuma. Nós somos ajudados pelos espíritos, inclusive nas coisas ruins. Essas químicas que cada hora sai uma nova aí, não somos nós sozinhos que criamos, a gente não tem essa capacidade. Os espíritos ajudam, os espíritos infelizes ajudam, né? Essas químicas aí terríveis que causam uma dependência terrível na gente. Então, tem os espíritos bons, que estão trabalhando pelo bem, é que nem aqui na Terra, né? Um grande percentual de pessoas de bem estão trabalhando pelo bem da Terra, mas não tem um grupo também bem grande aí que está botando fogo na caixa d'água? E eles fazem um barulho enorme, né? Às vezes é meia dúzia que faz um barulho por 200. Meia dúzia de espírito infeliz faz um barulho terrível. 90 pessoas, né? Estão lá trabalhando pelo bem, tem 10 fazendo barulho. Os que fazem barulho fazem mais, chamam mais atenção do que os outros 90. Que nem os espíritos dizem lá no livro dos espíritos, né? Por que o bem não se sobrepõe ao mal? Porque o bem é tímido, né? O mal, ele é escandaloso, ele é perspicaz, ele é insistente, não é? Do bem, juntar meia dúzia do mal, meia dúzia ganha. Então, não é isso que a gente vê quase todo dia? É isso que a gente vê. Então a ideia básica é essa: informar-se o quanto puder informar-se. Eu digo assim, é difícil a gente falar, você vai lá e estuda e faz, e acontece, porque todo mundo tem seus afazeres, suas dificuldades, mas não rejeitar uma ou outra leiturinha aqui sobre a mesa. Normalmente tem dezenas de coisas importantíssimas para a nossa informação. Uma mensagem daquela, por mais surpreendente que seja, não leva mais do que 1 minuto de leitura. 1 minuto, às vezes para escovar o dente a gente leva uns 2 ou 3, para pentear o cabelo também. Para ler uma mensagem dessa a gente não lê. A gente penteia o cabelo, mas não lê a mensagem. Olha que coisa que a gente faz, né? Não é mesmo? Mas eu vou sair despenteado? Se você leu, até vale a pena, né? Se você não leu, pente o cabelo, pelo menos, né? Ou então faz assim, corta o cabelo tudo, né? Raspa todo o cabelo, que aí você não precisa pentear o cabelo, que nem eu, né? Não é assim? Não é fácil? Então você tem que ler pelo menos uma mensagem, já que você não precisa nem pentear o cabelo, né? Se você usa dentadura, também você não precisa escovar o dente. Você deixa ela no copo lá, dá para ler mais uma mensagem, olha, tá vendo? São 2 já, ó.
Não precisa escovar o dente, não precisa pentear o cabelo, já tem 2 coisas aí, ó. Não precisa pôr aparelho no ouvido, já tem mais 1 minuto aí, né? Quando você vai ver até o final do dia, você pensa assim, mas como a gente é preguiçoso e vagabundo mesmo, né? A gente não dedica nem 5 minutos para alguma coisa que seja importante, nem 5 minutos. O pessoal fala da prece, você vai lá na prece, eu estou tão cansado, mas eu tenho que fazer a prece. Aí você senta lá, Pai, nossa, aí você continua no dia seguinte de manhã, que assim seja. Acorda, no outro dia, né? A prece. Mas o que é a prece, meu Deus do céu? É a convivência com a espiritualidade. Convivência. A gente não quer convivência com a espiritualidade. A gente está chegando a essa conclusão, né? A gente quer convivência com as coisas da terra, né? Com uma coisa material. As coisas espirituais não queremos saber, não. Queremos saber de coisa espiritual, não. Porque nós estamos aqui, eles estão lá. O problema é deles lá. Só que é o seguinte, qual que é o problema? O problema é que a estada aqui, ela é provisória. Nós vamos para lá também. Olha para trás. Eu estava outro dia olhando para trás e pensei assim, será que eu chego nos 90? Aí minha esposa falou, acho que chega, a gente chega nos 90. Tá bom, sabe quanto falta? Falta 30. Falta 30, Nede. Aí eu pego um dos meus filhos que tem 30 anos e falo assim, olha, eu nem vi ele passar 30 anos, a vida dele já tem 30 anos. Pior que é assim mesmo. E daqui a pouco nós vamos estar com 80, 85. Se vê que depois dos 75 acabou a vida da gente, porque aí nossa vida é só médico, exame, laboratório, né? É só ladeira abaixo. Não é assim? Então nós temos um tempo de vida curtíssimo, curtíssimo. E a gente não quer saber de espiritualidade. Aí desencarna, fica lá perdidão. Lembra do avô do André Luiz? Que tinha um monte de terra lá, ele estava lá segurando aquele monte de terra. Mas vamos embora, não posso. Como é que eu vou deixar todo esse ouro aqui, meu Deus do céu? Enxergava ouro em tudo que ele via, era ouro. Um monte de lama era ouro para ele. Olha só que coisa. Aí socorreram ele, tiveram que dar, acho que um chá da meia-noite para ele. Dormiu, aí socorreram ele, com muito jeito, com muita calma, para ele poder se desprender desse negócio. Dinheiro aqui na terra, quem que não é preso ao dinheiro aqui? Não é mesmo? A gente é preso ao dinheiro. Sabe como a gente sabe que a gente é preso ao dinheiro? Faz uma campanha aqui, qualquer campanha aqui na casa. O máximo que a gente ajuda é R$5. É o máximo. É o máximo que a gente ajuda. Mas escuta, você ganha 3 aposentadorias, você vai dar 5, fala, então é o óbolo da viúva, né? Olha como nós somos presos ao dinheiro, né? Vai pagar a conta de água aí, R$300. Às vezes fica nas costas de um só. Não raras vezes fica nas costas de um só. Olha como é que nós somos presos com dinheiro, não é? Não vou dar o meu dinheiro, depois vai fazer falta para mim, porque eu estou acostumado a guardar R$5.000 por mês. Para quem você está guardando? Para os meus netos. Isso é uma desculpa, né? Porque na verdade a pessoa está guardando para ela, achando que vai ficar... É a doença, é o prendimento. Ela não desencarna por causa do dinheiro que tem no banco. Aí desencarna e fala, meu Deus do céu, como é que eles vão fazer com aquele dinheiro que tem lá? Será que eles vão saber que tem um dinheiro? Dinheiro ninguém perde não, viu gente? Dinheiro ninguém perde não. Todo mundo descobre. Vão mexer nos nossos papéis lá, alguma coisa eles vão achar um cartão. Acha um cartão que tem 20 anos, fala, tem dinheiro aqui. Aí vai lá falar com o gerente. Às vezes vai falar com o gerente, já leva uma pessoa de idade e fala que a pessoa, avó, a minha avó veio sacar aqui, veio saber quanto é que tem de sal. Aí leva a pessoa de idade que não escuta direito. Tem que pegar, né? Mas não vai se livrar não, vai atrás do dinheiro. E às vezes a pessoa passou uma privação lascada, meu Deus do céu, passou os últimos anos da vida dela dentro de casa num sofrimento, não conseguia nem sair da cama direito, ir no banheiro, tomar banho direito, não conseguia fazer comida direito. Não tinha coragem de pagar uma pessoa para ficar lá com a pessoa, não tinha coragem. Tem que deixar guardado. Não consegue. Olha só como nós somos presos. Como é que vai ser o desencarne dessa pessoa? Meu Deus do céu, o meu casaco que eu tenho, que eu comprei na década de 60, tá até lá, usei 3 vezes só.
Eu conheci pessoa que você ia abrir as gavetas da pessoa desencarnada, lá que tinha desencarnado, abria as gavetas, tinha pano de prato, toalha de mesa que nunca tinha sido usado. Talher, essas coisas de cozinha que nunca tinha sido usado. Ganhou na época do casamento. Não é? Faqueiro. Tem gente que tem um faqueiro. A casa das baratas, você abre lá, tá cheio de caminho de barata lá dentro, mas a pessoa não sei, não consegue, né? Está presa a esse negócio. Olha só que coisa terrível, tremenda, né? E é assim que vai ser o desencarne. Se nós estamos presos à matéria, certamente nós vamos estar presos. E eu estou procurando um relógio que está ali, está ali, está ali. Nós somos presos à matéria e aí o sofrimento vai ser grande, porque aí nós vamos ficar relevando isso, aquela coisa que ficou guardada, que nós nunca usamos. Ai meu Deus do céu, como eu fui besta, não usei nada. Agora meus filhos estão tudo lá, viajando, queimando, torrando dinheiro de qualquer jeito. Aquela coisa que ele guardou lá, já deu para outra, pega isso aí. Aquele sacrifício, primeira coisa que os familiares fizeram, ó, cuidado, não façam isso, viu? Tem uma recomendação no livro do Revista Espírita. As pessoas, a primeira coisa que ela faz é limpar o guarda-roupa do morto. Primeira coisa que ela faz. Começar a trazer coisa para casa do meu é melhor, né? Não é? Primeira coisa, olha, o espírito ressente, viu? Ressente muito disso. Mas isso não é muito bom de fazer isso? Ou... Não pode fazer assim, tem que ir devagar, porque nossa concepção, muitas vezes eles estão apegados a isso lá. Acho uma falta de respeito, não é? Às vezes um filho faz isso com as coisas da mãe, por exemplo, né? Limpa tudo, toca fora, já dá para qualquer um, joga no lixo. Um depoimento aqui da casa espírita do caso que aconteceu. Assim, a pessoa se desfez de todas as coisas. Mas também não pode guardar para sempre, né? Não, eu digo gradualmente, com muito respeito, devagar, né? com muito entendimento. Poxa vida, tem a irmã, a senhora não quer alguma coisinha dela, uma recordação, uma coisa assim, sabe? A gente não pode menosprezar esse tipo de coisa. Minha cunhada, quando minha sogra morreu, ela chegou no cemitério e desfez de tudo. Chegou do cemitério e desfez de tudo. A pessoa associa a falta de amor. Olha que a pessoa associa o espírito. Ela deu guarda-roupa, tirou tudo de uma vez. É muito triste. Para o espírito é muito triste. Desfazer de carros. Às vezes o espírito tinha aquele carro 20, 30, 40 anos. Tem que aguardar um pouquinho, com calma, ir conversando sozinho, né? Puxa, esse carro seria tão bom se estivesse com tal pessoa que gosta, que cuida bem, sabe? Assim, uma coisa assim. É por isso que nós temos que se desprender antes que isso aconteça. Porque se a gente tem, por exemplo, uma vez a minha tia falou para mim, Sérgio, eu estou surpreso com o seu primo. Eu falei, por quê, tia? Ele separou da mulher, veio para minha casa, que ele chegou com uma caixa de sapato. Eu falei, mas o que é essa caixa de sapato? São minhas coisas. Chegou com as coisas dele, uma caixa de sapato. Eu falei, meu Deus do céu, uma caixa de sapato. Não é? Impressionante, né? Estava cheio de nota de 200, né? Bom, ela não falou o que tinha, né? Mas ela ficou surpresa, porque normalmente a gente traz um monte de coisa, não cabe, aí fica aquele negócio, né? Tem que arrumar um guarda-roupa, aquelas coisas. Então é assim, devagarzinho, com calma, se desprendendo. Se a gente não tomou esse cuidado, depois vem alguém e raspa tudo de uma vez só, é um problema. O espírito sofre, que ele vê mal baratado, vê pessoa que está com falta de amor, tem um monte de coisa envolvida nisso. Então, não são alguns são preparados, tanto faz para ele, mas a maioria de nós se sente preparado. Então, é importante a gente saber disso. Tem espírito que não tem que desfazer mesmo, pronto. Alguns desses espíritos compra 2 camisas e manda embora 4, não quer ficar com quantidade. Ele não tem grandes coisas, ele divide o armário com a esposa, mas a esposa usa quase 4 quartos do armário. Ele usa só 2 gavetas e 3 cabides. O resto é a mulher que usa. Então, vai devagarzinho se desprendendo, não é isso? Lembrando de você, né, Marcelo? Você já viu meu guarda-roupa? Lembrando de você. Não é? E quando eu viajo, também eu falo para minha esposa, assim, o que eu mais gostaria de fazer uma viagem é ter uma mala só para mim. Tem uma mala. Eu tenho a minha, eu pego um saquinho de mercado e faço a minha mala, viu? Então,
Vejam, nesses pequenos aspectos, não é? Então a pessoa, remédio de dormir, hoje está muito comum isso. Eu fico assombrado de ver pessoas que tomam remédio de dormir anos a fio. Falo, misericórdia, a pessoa nunca pensou que podia arrumar um jeito de se libertar disso. Remédio de dormir. Tem gente que não, toda noite tem que tomar, senão não dorme. Mas não tem outra coisa para fazer? Sei lá, vai fazer natação, musculação, cansa o corpo, não consegue dormir de jeito nenhum. Aí tem uma hora que o corpo vai ter que dormir, meu Deus do céu. Mas a pessoa agitada, não toma café, toma chazinho, come maracujá, faz alguma coisa natural, né? Mas preso com esse bendito desse remédio. É uma química, né? É um vício. É que também já foi na cabeça que só dorme se tomar um remédio. Então, também põe isso na cabeça. Se acontecesse isso comigo, eu ia achar ótimo ficar a noite inteira acordado, porque eu acho que a noite rende para boas coisas. Você trabalha bem pra caramba, você faz um monte de coisa. Eu fico a noite todinha acordado. A noite todinha acordado. O senhor não toma remédio para dormir? Não. Mas aí o senhor dorme de dia? Às vezes sim. Às vezes, né? Eu sei. Eu tenho um amigo que também às vezes. Ele entrou no carro, não passa 5 minutos, ele já está dormindo. Uma tarde inteira. Acontece isso aí. Eu tinha um amigo, por exemplo, que eu perguntava para ele: você vai daqui para o Rio de Janeiro? Como é que você vai, rapaz? Quanto tempo você vai? Eu falei: eu levo 15 minutos para ir daqui até lá. Eu falei: como assim? É o tempo que eu levo para dormir no ônibus. Ele dorme não, você vai acordar lá. Não é uma bênção? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Olha, o assunto é sério, vamos pensar a respeito e vamos